Povo brasileiro, hoje nós vamos tocar na ferida do presidente. Eu acho, aliás, estou enganado, essa ferida não é dele, ele não está nem aí para isso. Você lembra quando o presidente falou, e daí? Um repórter perguntou para ele, presidente, e o Brasil já ultrapassou os números de mortes da China? E ele falou, e daí? Eu não lembro a data, eu não sei a data certa que foi isso, mas naquela época nós estávamos com 5.000 e poucos casos de Covid. Hoje é dia 2/6/2020. Nós já estamos com mais de 40 mil mortes e parece que ele ainda está com esse mesmo pensamento de e daí? Ontem à noite numa live ele convocou os apoiadores dele, os fanáticos dele, a invadir os hospitais para filmar os leitos desocupados de hospital, que o povo está morrendo, mas não é culpa dele, está cheio de leitos desocupados em hospitais. Só que é hospitais que ainda não estão prontos. Ele está tentando se isentar da culpa, das cagadas que ele faz, de ficar incentivando a população a sair para a rua. Quando ele fala, tá ok, temos que trabalhar, voltem a trabalhar, senão o povo vai morrer de fome. Sabe o que esse merda tá querendo dizer? Tá querendo dizer que ele quer que você, senhora, Dona Maria, seu senhor, seu José, você, cidadão, pobre, humilde, que depende de ônibus, continue a trabalhando para alimentar os ricos, os milionários e bilionários desse país. É esse povo que ele põe na linha de frente. Você já viu aquelas filmes de guerra antigo que os reis mandam o cara sair correndo para a guerra e aquele primeiro pelotão da frente ali é o que se fode na vida e vai e é os primeiros que morrem? Aquele ali é os cidadãos descartáveis para os reis. Assim como você, que ele incentiva a ir trabalhar, isso é um jogo de guerra, é um jogo muito sério. Ele põe você para ir, você faz esse papel. Você está sacrificando a sua vida para ele, para os filhos dele, para a esposa dele, entendeu? Para os ricos, os milionários e bilionários, os donos da Rede Globo. Os deles mesmo, eles guardam com o maior carinho, com o maior cuidado, com cautela. Eles têm recurso. Se precisar gastar 100 mil para eles, não é nada. Enquanto isso, o pobre vai sofrer, vai num lugar, não vai ter entendimento, vai no outro, não vai ter, vai num, vai no outro, vai num, vai no outro, vai num, vai no outro. E qual é a solução do presidente para isso? Faz um acordo com as emissoras para postar mais notícias positivas, como o SBT, a Record, a CNN agora, que como a pessoa como esse povo são baixos, eles estão vendo a miséria, a morte acontecendo e apoia esse canalha desse presidente ordinário, bandido. Eles chegam ao ponto assim de contratar um cara igual aquele Caio Coppola para ficar defendendo todas as merdas que o presidente faz. Ontem aconteceu um caso lá no Rio de Janeiro. Vocês já devem ter visto isso. Se não viram, vão ver, que isso vai viralizar. O taxista Márcio Antônio do Nascimento Silva, de 55 anos, estava passando por uma praia, estava passando por uma calçada lá na praia de Copacabana e viu um protesto lá. Tinha um grupo de pessoas lá. Vamos ver o nome dos pessoal que estava fazendo o protesto. Uma ONG. Meu...
ser difícil achar o nome dessa ONG aqui. Depois vocês, desculpem pessoal, depois vocês pesquisem o nome dessa ONG. Mas voltando ao assunto aqui. Uma ONG decidiu fazer um protesto. Eles cavaram 100 sepulturas simbólicas na areia da praia, colocaram um pano preto, dizendo que cada uma daquelas ali era uma história, né? Para relembrar o cidadão que perdeu o medo, que vê aquele número e pensa, não, 40 mil é só 40. E o governo agora não quer colocar nem o total mais, então a pessoa, tipo assim, se não colocar os números é como se não tivesse morte, o pessoal fica mais tranquila. Eles fazendo esse protesto para a pessoa se conscientizar que eram pessoas de verdade que estavam morrendo ali. E cada uma daquelas pessoas tinha uma vida, uma história para contar. E passa um cidadão bolsonarista lá, que provavelmente vai ser um cara que teve um cargo. Quando for pesquisar o nome desse homem que saiu derrubando lá, vocês vão ver que ou era um militar, ou era alguém que teve um cargo bom a vida inteira em alguma coisa para mamar nas tetas do governo a vida inteira, foi apadrinhado por algum parente já rico, de boa situação, e viveu a vida inteira uma realidade diferente do restante dos brasileiros. Esse cidadão saiu derrubando as cruzes. Nesse momento, esse taxista aqui, o Márcio Antônio do Nascimento Silva, de 55 anos, ia passando pelo local e entrou na briga. Não, deixa eles fazer o protesto, eles têm direito, a praia é livre. Eu mesmo tive um filho que morreu há pouco tempo de Covid, isso é verdade, isso é uma coisa séria. O filho desse taxista se chamava Hugo Dutra do Nascimento Silva. Ele tinha 25 anos, morreu de Covid-19 há 2 meses atrás, há quase 2 meses atrás. Márcio Antônio do Nascimento Silva, que é o pai, que é o taxista, mora ali na Copacabana também. Ele disse que o filho dele era saudável, não tinha nenhum problema de saúde. Vocês vão ver essa notícia depois no jornal, que eu acho que isso vai viralizar. O filho dele aparentava ser a pessoa mais saudável da família. Mesmo assim, teve a Covid e não aguentou e morreu. O ponto que eu quero chegar com vocês é o seguinte: tenha mais um pouco de coração, tenha mais um pouco de empatia pela vida humana. Aqueles números que aparecem lá, quando aparece você pensa assim, não é da minha família, então não é meu amigo, não conheço, então essa doença não existe, eu acho que isso é tudo mentira, inventa um monte de coisa que é mentira para acontecer não sei o quê, para o comunismo acontecer, inventa um monte de conversa para desviar a sua atenção e você não dá muita importância para aquilo. Mas pare para pensar que cada uma dessas mais de 40 mil vidas é um universo, é uma pessoa que viveu, sofreu, teve felicidades, teve sonhos. É uma pessoa que provavelmente já sentou do lado de outra pessoa e contou uma história da vida dela, tinha uma história na vida para contar. É um ser humano que tinha medos e sonhos e acabou. E isso, a morte dessa pessoa, foi uma tragédia. Nos números não refletem isso, você não sente. Mas pega cada uma daquelas 40 mil vidas, o sofrimento que foram causados com cada uma dessas 40 mil vidas. Quantas mil esposas perderam o marido com filhos pequenos e vão ter que se virar agora porque o governo cortou todos os direitos de trabalhador dos filhos dela agora. Provavelmente não consegue mais, não vai conseguir sustentar o filho, vai ter uma dificuldade grande demais na vida, vai ter que deixar filhos na mão dos outros, sofrendo. Quantas dessas 45 mil eram mães que morreram e deixou filhos pequenos ou adultos? E todos nós sabemos a importância de uma mãe. Vai ser 40 mil mães a menos
Entendeu? No Dia das Mães, vão ser 40 mil Dia das Mães que você não vai ter sua mãe. Dia dos Pais, que você não vai ter seu pai nunca mais do seu lado para conversar com você. Vai ser um filho que você ensinou com todo o carinho no mundo, tinha vários planos para ele, que pensava várias coisas boas na vida dele, tinha o maior orgulho dele e foi barrado por causa dos atos inconsequentes de um retardado, um imbecil como esse presidente. E ainda tem gente que defende ele. Eu não desejo mal para você, irmãos, você que defende ele. Mas eu tenho toda a certeza do mundo que o dia que for um dos seus que tiver entre esses 40 ou 100 mil, não sei, do jeito que tá indo aí, parece que nunca vai parar de subir esse número. Quando for um dos seus, você não vai apoiar ele 100% mais não, você vai ver, você vai com as perdas das pessoas que tem, já não serve de exemplo para você. Você está com a mente tão perturbada por esse lunático que você só vai crer mesmo que isso é verdade o dia que você perder um ente querido. Deus queira que isso não aconteça, nem comigo, nem com você. Eu não desejo mal para você, nem para ninguém. Mas pare um pouco para pensar. Cada ato de apoio que você dá a esse retardado, esse imbecil, é um incentivo a mais que você dá para ele cometer mais cagadas e levar o Brasil ladeira abaixo cada vez mais. Você tem que entender que chega, basta. Não espere outras 40 mil pessoas morrer, meus irmãos. Vamos dar um jeito agora. Eu, graças a Deus, não aconteceu nenhum caso na minha família e espero, creio em Deus, que não aconteça nenhum caso com os meus próximos, amigos, vizinhos ou parentes. Deus vai ajudar que eu vou passar por essa sem grandes consequências. Mas muitos não vão ter essa chance. Provavelmente até eu posso entrar nessa estatística amanhã de mais um morto. Vamos parar de apoiar esse lunático para ver se ele para de dar essas cagadas dele. Ele fala que se você não trabalhar você vai morrer de fome. Eu quero falar um dado aqui para você. Esse auxílio emergencial que ele deu para a população e muitas pessoas tratando ele como um deus, vai atingir 100 e poucos bilhões de reais que ele vai dar, né? Ele deu para os bancos mais do que o dobro do que isso que ele está dando para vocês. Eu falo para vocês porque não sei por qual motivo aqui em casa, eu não tenho carteira assinada há muito tempo, não tenho renda, não tem, minha mulher não tem, nós não ganhamos dinheiro, não tivemos um rendimento de 28 mil em 2018, nós vem vivendo às margens da sociedade já há algum tempo, já ganhando pouco dinheiro, mixaria. Nós nos encaixamos nesse programa e não fomos, e estamos em análise, não sai nem para mim nem para minha esposa esse auxílio. Mas só para os bancos que ele deu para ajudar foi mais do que o dobro do que ele deu para vocês. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo um vídeo no canal do Thiago dos Reis. Você digita lá, Thiago dos Reis, que você vai saber quem que é. Ele tem um canal no YouTube chamado Plantão Brasil. Ele fez umas contas lá que o dinheiro que o governo federal do seu Jair Bolsonaro deu para os bancos seria o equivalente a ele dar 8 mil reais para cada cidadão brasileiro vivo. Você está entendendo? Não é só para os pobres, não. É para cada cidadão vivo. Preto, branco, rico ou pobre. 8 mil reais. Se ele fosse converter isso em auxílios emergenciais,
só o dinheiro que deu para os bancos daria para dar 15 parcelas de R$ 600. Seriam 15 meses de R$ 600. E você que pegou o seu auxílio, está todo agradecido que o Jair Bolsonaro é o papai, é o magnânimo. Ele deu esse pouquinho para você para te enganar e foi na escondida, na calada da noite e deu essa outra verba. Se vocês quiserem saber o número real, que eu não sei, entrem lá no canal Plantão Brasil. Ou então digite lá, Thiago dos Reis, você vai ver os vídeos, escolhe, vai caçando lá que você vai achar esse aí do Bolsonaro, o número certo de dinheiro que ele deu para os bancos. Vamos criar um pouco de consciência, amigo? Se você pode não trabalhar, se você tem alguém que tem uma renda na casa, se você está pegando um auxílio, esse auxílio é para você ficar quieto dentro de casa, para você não espalhar a doença. Eu estou falando de Goiânia, Goiás. Eu moro em Goiânia, Goiás, né? Agora é que a Covid está chegando aqui em Goiás. Os números, a tragédia que teve no Pará, no Amazonas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Maranhão, nós estava distante. Mas o povo aqui não teve consciência e continuou vida normal, e festa, e passeio, e querendo trabalhar, e o rolo daqui e dali, não para quieto dentro de casa, não respeita as filas, não respeita o supermercado. Sabe, outro dia eu estava na fila do supermercado, chegou um cidadão ignorante, e o cara falou, não, ó, aí dentro do supermercado só pode ter número X de pessoas. Você vai ter que esperar uma pessoa sair. É nessa fila, o cara, que nada. E ultrapassou o cordão e entrou para dentro e entrou resmungando. É esse tipo de cidadão que está fazendo esses números aumentarem aqui. E se nós não dermos um jeito aqui, meus irmãos, o número vai... Pelo que a gente tem visto aí, os números dobram em torno de 15 dias. De 5 passou para 10 em menos de 15 dias. De 10 passou para 20 em menos de 15 dias. De 20 passou para 40 em 15 dias. De 40 vai passar para 80 em 15 dias. Daqui 15 dias nós vamos ter 80 mil mortos. Dali mais 15 dias nós vamos ter 160 mil mortos. E você está esperando o presidente tomar consciência para você também criar o seu juízo? Ele nunca vai criar consciência. Então, crie consciência agora. Esqueça esse lunático. Pense na vida. Se você não tem empatia pela vida do próximo, pense na sua, na dos seus filhos, na da sua esposa, da sua mãe, de alguém que você ama. Eles correm um grande risco de morrer. Porque nós sabemos que eles não escolhem classe social, essa doença não escolhe. Para ela não tem feriado, não tem dia, nem noite, nem cor de pele, não tem nada para ela. Então, pare e pense um pouquinho, irmãos. Vamos agir da maneira certa? Vamos parar de apoiar esse maluco? Meu Deus do céu, eu achei que pela primeira vez eu ia fazer um vídeo sem o barulho dessa bitoneira, eu ia encerrar o vídeo agora. A bitoneira cantou, mas que azar. Quem já viu meus vídeos vai saber do que eu estou falando. A bitoneira maluca do meu vizinho, que toda vez que eu vou gravar um vídeo ela começa a cantar. Mas dá tudo certo no final, dá para ouvir. Então, quero desejar um abraço para todos, sorte, criem juízo. Lavem as mãos, usem álcool, saiam de casa o mínimo possível. Se não é essencial, dispense o trabalho. É uma questão muito séria. Se você gostou, curtiu, alguma coisa te interessou, dá um like aí, um joinha para ajudar. O mais importante, compartilhe, envie esse vídeo nos grupos de WhatsApp, pegue ele, põe no Facebook. Vamos pôr esse vídeo meu para girar o Brasil inteiro. Vamos tentar convencer o máximo possível de cidadãos, porque as televisões convencionais não estão conseguindo. Mas às vezes, quando a forma simples de uma pessoa comum, posso estar falando a mesma língua de
você, meu irmão.